Oi, pessoal. Vamos fazer uma análise aqui de como fazermos discursivas, certo? E eu vou usar como exemplo uma discursiva que eu fiz lá no Tribunal de Contas da União. Foi a primeira questão e eu consegui a nota máxima, tá? Então eu vou observar a questão, o que a banca queria e mostrar justamente a minha resposta. Inicialmente eu vou te mostrar aqui os aspectos estruturais da redação, tá? Veja só. Observe, ó, eh, as margens aqui bem feitas, certo? As margens bem colocadas, tá? Essa questão tinha 4 perguntas. Eu utilizei um parágrafo para cada pergunta, certo? Veja só, um parágrafo para cada pergunta. Em momento nenhum eu fujo dos limites da página. Em momento nenhum eu fujo dos limites da página. Tá ok? Quando eu erro alguma coisa, faço um risco breve, tá? Deixa eu ver mais aqui na parte estrutural. Utilização, por exemplo, ó, além do mais, quando eu quero dar uma certa continuidade. No caso, tal vedação, fazendo uma referência. Então, esses são alguns aspectos. Mas vamos por isso, né? Utilização também aí de conjunções que possa justamente finalizar algo, né? Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente considerar aqui. Sim, eu sempre me posiciono, mas isso a gente vai ver melhor quando estiver falando sobre o conteúdo. Sempre me posiciono claramente sobre a resposta, tá? Vamos lá então. Vamos observar os aspectos de conteúdo. Aqui fala sobre a história de João, que ele era servidor do Ministério da Saúde, tá? E ele queria atuar também como perito médico do INSS, certo? Então, a discussão era baseada nesse sentido. Aí vamos lá. Sabendo que o somatório das cargas horárias, então ele era médico no INSS, queria ser perito médico, melhor dizendo, ele era médico no Ministério da Saúde e queria ser perito médico no INSS, tá? Então veja só, sabendo que o somatório das cargas horárias será superior a 60 horas, é possível que João acumule licitamente os dois cargos? Vamos lá. Olha o que a banca desejava. João poderá acumular os cargos, porque são privativos da área de saúde, tá? Desde que haja compatibilidade de horários verificada no caso concreto. Haja vista que a Constituição apenas exige o requisito de compatibilidade, não trazendo qualquer limitação de carga horária. Ela deu nota máxima 3 e eu tirei justamente essa nota. Veja, a Constituição Federal, novamente eu começo já fazendo alusão à Constituição, que era o fundamento básico do questionamento, tá? Estabelece, o que é que estabelece? Algumas hipóteses de acumulação de cargos, eu cito quais são os cargos aqui, e cito 2 cargos privativos da área de saúde, que era justamente o que a banca queria. João, tendo o cargo de médico e de perito médico, enquadra-se na terceira hipótese. Novamente, eu sou bem claro, né, em relação à possibilidade de acumulação. Ocorre que ele teria uma jornada superior a 60 horas. Veja que a banca estava perguntando sobre isso. A Constituição e orientação jurisprudencial não delimitam um quantitativo de horas, devendo a situação ser analisada no caso concreto. Foi até um termo que a própria banca usou também, pelas autoridades máximas dos órgãos. Por isso, a priori, justamente a priori, porque isso
iria ser analisado em caso concreto, e eu não estava fazendo essa análise, João poderia acumular os cargos. E foi justamente isso que a banca colocou, era justamente isso que ela queria. Vamos dar continuidade. Agora aquela pergunta sobre se ele estiver acumulando esses 2 cargos, beleza, pode acumular. Ele está acumulando, ele poderia receber acima do teto? Olha o que a banca respondeu. Caso João acumule ilicitamente 2 cargos públicos, a incidência do teto pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Veja. Além do mais, o cálculo de remuneração para atender aos limites constitucionais, tá? Então, novamente, eu faço uma referência aqui à Constituição, é individual, podendo João, novamente me posicionando, tá? Receber acima do teto. Agora, se cada um esteja respeitando os limites em caráter individual, deixei isso bem claro, tá? Eu deixei claro que o cálculo é para cada cargo. Pronto. Então, um parágrafo para responder esse quesito, como era uma resposta mais simples, eu fiz também menos linhas, né? Por fim, imagine que João esteja casado, mas a esposa ela faleceu, tal. Será que a pensão é calculada separado ou também junto, né, do outro cargo? Como é a regra do teto remuneratório para a pensão? Aí a banca respondeu: tendo em vista que a morte de Maria ocorreu em 2022, portanto, em momento posterior ao da emenda constitucional, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o teto constitucional incide sobre o somatório da remuneração, do cargo efetivo de João e a pensão recebida. Confesso, gente, que eu não estava muito seguro especificamente desse tópico. Foi até por isso que eu respondi em menos linhas, tá? Mas eu tinha certa lembrança de que realmente dessa jurisprudência em relação a não acumular a pensão e outro cargo no cálculo, né? Então eu disse, no caso, esse dia aqui está até errado, né? No caso, aqui deveria ser uma vírgula. No caso, porém, de pensão por morte, deve-se levar em consideração o valor total da remuneração, devendo-se fazer os ajustes necessários. Então, pela minha lembrança lá dessa jurisprudência, eu consegui atender ao que a banca diz. Mas eu deveria ter feito aqui, né? Como em todas as outras. Eu fiz referência à fonte. Eu deveria dizer, conforme jurisprudência do STF ou conforme orientação jurisprudencial, no caso, porém, de pensão por morte, né? Enfim. Mas, ao menos, eu atendi as expectativas da banca e consegui uma boa nota. Vamos lá. Suponha que João obteve licença para tratar de assuntos particulares, tá? Então, a pergunta quer saber, João é sócio de uma sociedade. Será que ele pode participar de uma licitação? A grande questão aqui é que ele está gozando de licença, né? Para assuntos particulares, então ele está fora ali do órgão. Será que ele pode participar de licitação? Veja a resposta da banca. A sociedade não poderá participar da licitação, indiretamente da licitação agente público do órgão licitante, né? Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, o fato de o servidor estar licenciado não afasta o entendimento segundo o qual não pode participar de procedimento licitatório a empresária que possui em seu quadro de pessoal servidor do órgão responsável. Então, assim, ele é sócio, a empresa tem um sócio em seu quadro, então ela não pode participar de licitação. E mesmo o fato da pessoa estar em licença não muda essa regra, tá? Então, esse é o posicionamento da banca, esse é o entendimento atual.
e vamos ver como eu respondi. A Lei 14.133 veda expressamente a participação do servidor do órgão em processo licitatório, mesmo que seja na qualidade de sócio de sociedade. Ponto. Tal vedação estende-se mesmo em caso de servidor licenciado. Neste diapasão, novamente um posicionamento claro. João não poderá participar em virtude de ser sócio da empresa Alfa no processo licitatório oferecido pelo Ministério da Saúde. Então, novamente, eu explico. Ele não pode participar porque a lei veda. Além de mais, deixo claro que tal vedação estende à questão de ele ser licenciado, mesmo estar licenciado por qualquer motivo ali, tá? Então, assim, a coesão, você utilizar ali as margens da página, tentar utilizar o máximo o que a banca pediu, foram 20 linhas, eu utilizei as 20, organizar o texto, eu organizei ali parágrafo para cada pergunta, né? A resposta em cada parágrafo, a cada pergunta, fui direto, utilizei no máximo possível as fontes das minhas respostas. Então isso tudo levou a banca a entender que eu atendia ao que ela desejava, tá? Então é mais ou menos um modelo aí a gente seguir para poder conseguir uma nota satisfatória na prova, tá bom? Então, gente, obrigado aí por assistir esse vídeo. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal. A gente vai trazer mais conteúdos do tipo. Inclusive, depois eu quero analisar uma que eu não fui tão bem, né? Mas como, apesar de eu não saber o conteúdo, eu consegui, pelo menos ali, ter uma nota razoável e que me ajudou bastante na aprovação, tá? Agradeço aí a atenção, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.